curso vai ter 3 monitores que estão indicados aí, e cada um deles vai oferecer um horário de atendimento de 1 hora por semana. No caso do Samuel, na segunda-feira, às 13h, no caso do Felipe, às 2h, na quarta, e o Regis na sexta, às 1h também. Além disso, eles vão preparar alguns exercícios que eu pedi para prepararem e enviam para vocês de alguma forma. Não sei se vai ser por e-mail, mas eles vão. Então, nesse horário de atendimento, vocês podem conferir a solução dos exercícios, enfim. Então, vamos começar hoje, e talvez até consigamos terminar o enunciado e a prova do teorema fundamental das equações diferenciais, que é o teorema de existência e unicidade de soluções. Que diz que se tivermos uma aplicação f de U em RD, onde U é um aberto de R1 mais D, contínua e localmente lipschitziana, na segunda variável, porque eu penso em U como R vezes RD. A primeira variável será o tempo, varia em R, a segunda em RD. Então, dada uma função com essas propriedades, para todo T0x0 em U, existe uma curva gama de em RD, que é solução da equação x' igual a f de tx, e além disso satisfaz a condição inicial de que gama de T0 é igual a x0. Para toda a condição inicial existe uma solução da equação. Essa é a parte de existência. A parte de unicidade é que se gama 1 e gama 2 são soluções e existe algum ponto, algum tempo na interseção dos domínios, e existe T0 na interseção tal que, nesse momento, as duas curvas, são soluções da equação diferencial, essa equação diferencial aqui. E existe um tempo na interseção dos domínios, tal que gama 1 de T0 é igual a gama 2 de T0, então as duas soluções coincidem na interseção dos domínios. Então, gama 1 de T é igual a gama 2 de T para todo T na interseção. Esse é o enunciado do teorema. Já tinha apresentado na aula passada. E o que nós vamos fazer hoje, essencialmente, é a prova do teorema. E eu vou apresentar a prova da seguinte forma. Eu vou dar, primeiro, uma prova
completa, correta e que eu acho que é inesquecível. Realmente difícil de esquecer, porque a ideia é tão simples e tão natural. Só que ela terá um inconveniente, que é um inconveniente técnico, que é que na construção da solução, o intervalo que a gente obtém vai ter estimativas que não são muito boas. Então, ao final da prova, eu vou modificá-la vai dar um pouco mais de trabalho, mas vai sair com estimativas melhores. E não é só pelo prazer de ter estimativas melhores, é que essas estimativas vão ser úteis depois para nós extrairmos consequências. Então, a segunda parte vai ficar um pouco mais técnica, mas tem vantagens que nós vamos explorar depois. Tá? Então, vamos começar a prova. Então, a ideia é a seguinte: a gente tem, então, o domínio U em R1 mais D. Essa é a representação para R1 mais D. Esse aqui é o U. Temos um ponto T0, X0 em U. Nós vamos vamos escolher um delta. Escolhemos delta maior que zero, tal que o quadrado, o retângulo, bola de raio delta em torno de T0 por bola de raio delta em torno de X0 seja contido em U. Eu escolho aqui um quadrado, um delta, de tal modo que esse quadrado esteja contido em U. De fato, eu vou pedir que o quadrado fechado esteja contido em U. E eu vou chamar M, que de fato depende de delta, o supremo da função f, da norma da função, nesse quadrado. Tá? Por hipótese, a função f é localmente lipschitziana, quer dizer que na segunda variável. Isso quer dizer que na vizinhança de qualquer ponto, ela satisfaz uma condição de Lipschitz, desde que a vizinhança seja suficientemente pequena. Eu vou supor que o delta é suficientemente pequeno para que isso já valha nessa vizinhança aqui. Então, supondo delta pequeno, nós temos, por hipótese, que existe uma constante C, que também depende de delta, positiva, tal que, esse é o que significa ser lipschitziano na segunda variável, tal que ftx1 menos ftx2 é menor ou igual que cx1 menos x2, para todo o tx1 e tx2 no domínio que a gente está considerando, no domínio no quadrado. Então, a ideia da prova da existência é utilizar um método que é utilizado em muitas outras circunstâncias, que usa a ideia de ponto fixo. Eu vou construir um espaço cujos elementos são candidatos a serem essas soluções. Nesse espaço, eu vou construir uma aplicação, vou definir uma aplicação com as seguintes propriedades. Qualquer elemento do espaço que seja deixado fixo por essa aplicação é uma solução da equação. E em seguida eu vou usar um teorema de análise funcional que diz que essa aplicação tem pontos fixos. E, portanto, a equação tem soluções. Tá? Essa é a estratégia geral, um argumento de ponto fixo. Então, a primeira coisa é definir o espaço. Eu vou considerar um número pequeno, epsilon, positivo,
E a primeira condição que eu vou impor ao epsilon é que ele seja menor ou igual que delta. E vou definir o espaço X, que depende de várias coisas, como o conjunto de todas as curvas gama definidas no intervalo T0 menos epsilon, T0 mais epsilon, em RD, contínuas, tal que gama de T0 é igual a x0 e gama de T está na bola de raio delta em torno do x0 para todo o T do domínio. Então, o que é esse espaço? O que são os seus elementos? São curvas definidas num intervalinho T0 menos epsilon, T0 mais epsilon, que é menor do que T0 menos delta, T0 mais delta. São curvas definidas nesse intervalo, cujo gráfico passa pelo ponto T0, x0, e cuja imagem está contida na bola de centro x0 e raio delta. Então, são curvinhas como essa que eu vou desenhar, assim, contínuas. Tá bom? Nesse espaço eu vou definir uma distância que é a seguinte: a distância entre duas curvas é o supremo da diferença das normas. Isso também é chamada distância da convergência uniforme, porque dizer que uma sequência de curvas converge para um elemento ou para uma outra curva nessa distância é exatamente a mesma coisa que dizer que temos convergência uniforme. Então, x com essa métrica é um espaço métrico completo. Então, a propriedade geral da métrica da distância de convergência uniforme, que ela define um espaço, é uma métrica completa. Toda a sequência de Cauchy é convergente. Então, esse é um espaço no qual eu vou tentar encontrar curvas que, além dessa propriedade aqui, tenham a propriedade de serem soluções da equação. Tá? Esses são os candidatos a soluções. É dentro desse pacote de objetos que eu vou procurar as soluções. Para isso, eu vou, então, introduzir um operador f, do espaço x nele mesmo. Então, que a cada curva gama associa uma nova curva. E para definir esse operador, eu tenho que dizer que curva é essa. E a fórmula é f gama de t é x0 mais integral entre t0 e t de f de s gama de s ds. Essa é a minha definição. Observem que essa aplicação está bem definida. Por hipótese, a função f é contínua. Portanto, limitada nesse compacto, esse número m é finito, esse supremo existe. Então, eu estou integrando aqui uma função contínua limitada sobre um domínio limitado, portanto, a integral existe.
Então, a integral está bem definida. Não há problema de integração aqui. Mais do que isso, a aplicação f está bem definida, significando que, de fato, a imagem de uma curva gama no espaço x é uma curva gama no espaço... essa curva aqui, imagem, está no espaço x também. Tá? Gama em x, de fato, implica f de gama em x. Vamos ver por quê. Vamos ver por quê. O que eu tenho que verificar? O espaço x é formado por curvas contínuas, certamente segue da definição que essa curva é contínua, com a propriedade de que f, que no ponto t0, bom, o que é a f de gama no ponto t0? Eu tenho que substituir aqui por t0, a integral fica de t0 e t0 e, portanto, desaparece. Então, isso aqui é igual a x0. Portanto, a curva imagem satisfaz essa propriedade. A outra propriedade que eu tenho que verificar é que a curva imagem, essa f de gama, também tem a propriedade que a imagem dela, que o contradomínio, está contido na bola de centro x0 e raio delta. Essa propriedade aqui. Então, para isso eu vou calcular a distância f gama de t ao x0 e verificar que essa distância é menor ou igual que delta. Bom, isso aí não deve ser complicado. Isso aqui, usando a definição, é integral entre t0 e t, f de s, gama de s, ds, que é menor ou igual que... Então, eu tenho aqui uma função limitada, porque a função f é limitada por m, vezes o comprimento do intervalo de integração t menos t0. Né? O t está entre t0 menos epsilon e t0 mais epsilon. Portanto, isso aqui é menor que m vezes epsilon. Então, o que eu faço é dizer que eu suponho desde o início que epsilon é menor que delta sobre m. Portanto, f gama de t está na bola, centro x0 e raio delta, para todo t, t0 menos epsilon, t0 mais epsilon. Então, a integral está bem definida, a aplicação f está bem definida, a imagem é, de fato, uma curva que é elemento do espaço x, e a propriedade mais interessante da f é a minha próxima afirmação, que é que a f é uma contração. Isto é, existe lambda menor que 1, tal que a distância de f de gama 1 a f de gama 2 é menor ou igual que lambda vezes a distância de gama 1 e gama 2, isso qualquer que seja gama 1 e gama 2 no espaço x. Quer dizer, esse operador é um operador que contrai distâncias. A distância entre as imagens é menor por um certo fator do que a distância entre o gama 1 e gama 2. Tá? Vamos ver por quê.
O que é a distância? Bom, por definição, a distância é o supremo dessa norma. Eu vou calcular esse supremo, essa distância, essa diferença das normas. Tenho a fórmula aqui, posso substituir, e fica integral entre t0 e t de f de s, gama 1 de s, menos f de s, gama 2 de s, ds. E isso pode ser estimado por integral entre t0 e t, vezes da norma da diferença. Justamente aqui na norma da diferença eu vou usar a propriedade de Lipschitz. Vou escrever que isso é menor ou igual que c vezes gama 1 de t menos gama 2 gama 1 de s menos gama 2 de s ds. Que é menor, então, que c vezes o tamanho do domínio de integração vezes isso aqui eu vou estimar pelo supremo, vezes a distância do gama 1 ao gama 2. Então, finalmente, menor ou igual que c epsilon, distância de gama 1 a gama 2. O C tinha sido escolhido, dependendo só do delta. O epsilon eu estou escolhendo menor. E o que eu faço é supor que epsilon é menor que 1 sobre C. E então eu chamo isso aqui de lambda, que é um número menor que 1. Certo? Então, com essas três condições sobre o epsilon, nós concluímos que esse operador f está bem definido e é uma contração nesse espaço métrico completo. E agora nós vamos usar o lema do ponto fixo, que diz que se f, isso é um lema abstrato, estou usando a mesma notação, mas não tem nada a ver com esse contexto. Se f é uma contração num espaço métrico completo, então existe um único ponto z barra em x, tal que f de z barra é igual a z barra. Todo mundo conhece esse lema ou é novidade para alguém? Quem não conhece? Se todo mundo conhecer, eu não vou provar. Essa é a diferença. Todo mundo conhece? Tá bom. Então fica... A ideia da prova é a seguinte. Vou acrescentar algo no enunciado, que é útil. De fato, z barra é o limite
dos iterados de x, quando n vai para infinito, para todo x do espaço. O z barra é o atrator global da aplicação f. Vocês começam com um x qualquer, vão calculando a imagem, a segunda imagem, iterando sucessivamente é f, e a sequência obtida, a gente prova que é coxi, logo convergente, e chama z barra o limite é sempre o mesmo para qualquer x. Essa é a ideia da prova. Muito bem. Então, estamos prontos para aplicar. Eu vou manter isso aqui, porque eu quero discutir essa questão do epsilon daqui a pouco. Estamos prontos para aplicar o lema à nossa situação. E a gente conclui que existe uma única curva gama T0 menos epsilon, T0 mais epsilon em RD, com gama de T0 igual a x0 e gama de T na bola fechada de centro x0 e raio delta para todo o T no domínio, tal que é ponto fixo desse operador. Então, tal que f de gama é igual a gama. Vamos dar um nome a isso aqui, vamos chamar de gama barra, para enfatizar que eu estou falando desse ponto fixo. Tal que gama barra de t é igual a x0 mais integral entre t0 e t, f de s, gama barra de s ds, para todo t. Tá bom? Bom, e o que isso tem a ver com o nosso problema? É que o f foi desenhado de modo que ser ponto fixo do f seja essencialmente a mesma coisa que ser solução da equação. Porque essa propriedade aqui, essa propriedade 1, implica várias coisas. Implica, para começar, que a gama barra é diferenciável. Pelo teorema fundamental do cálculo. E implica que a derivada dela é igual a f de t, gama barra de t, para todo t no domínio. Certo? Ou seja, gama barra é a solução da equação. De acordo? Está aprovado, então, o item A. E acabou a prova do item A, que eu prometi para vocês. Como eu disse, é difícil de esquecer o argumento. Nós temos um espaço de candidatos, um operador nesse espaço, com a propriedade que os pontos fixos desse operador são soluções da equação, e provamos que tem um ponto fixo porque o operador é uma contração. Então agora eu vou terminar, provar o item B, tá? E depois eu vou voltar aqui para discutir essas estimativas do epsilon e modificar um pouco a prova da parte final aqui do argumento.
Então, vamos considerar a situação do item B, considerar duas soluções do problema, e vamos supor que na interseção dos domínios existe um ponto onde as duas coincidem. Então temos gama 1 de I1 em RD, gama 2 de I2 em RD, soluções, e um ponto T0 na interseção dos domínios, tal que gama 1 de T0 igual a gama 2 de T0, e eu vou chamar esse ponto aqui, eu vou chamá-lo de X0. Então, para mostrar que as duas soluções coincidem em toda a interseção dos domínios, conforme afirmado aqui, eu vou usar um argumento de conexidade. Eu vou chamar J o conjunto dos T's no I1 e 2, I1 interseção I2, tal que gama 1 de T é igual a gama 2 de T. Conjunto dos tempos para os quais as duas soluções coincidem. E eu sei algumas coisas sobre esse J. Sei, em primeiro lugar, que ele é não vazio. T0 pertence a J. Portanto, J é não vazio. Outra coisa que eu sei, de graça, é que J é fechado. Porque a gama 1 e a gama 2 são funções contínuas, e o conjunto dos pontos onde as duas funções contínuas coincidem é sempre fechado. O J é a pré-imagem do zero pela função que a cada t associa gama 1 de t menos gama 2 de t. Então, o que eu vou fazer para concluir é mostrar que J é aberto. Então, por conexidade, J será todo o intervalo I1 e 2, e isso concluirá o argumento. Como é que a gente prova que J é aberto? Aqui, I1 e 2. Vamos considerar qualquer ponto S0 pertencente a J. Qualquer. E dizer que ele está em J significa que o gama 1 e gama 2 são iguais. Então, I, vamos chamar de Y0, o gama 1 de S0, que é igual ao gama 2 de S0. Agora, para esse S0 e esse Y0, nós podemos aplicar o argumento anterior, do qual eu preservei alguns pedaços, outros pedaços já tive que apagar, para encontrar
encontramos um epsilon, satisfazendo essas condições, só que para o ponto S0 e Y0 que eu estou considerando aqui, tal que o respectivo operador F de x em x é uma contração. E, portanto, tem um único ponto fixo. Tá? Para enfatizar que eu não estou falando do ponto inicial x0 e y0, x0 t0, estou falando desse aqui, eu até vou colocar uns índices aqui para enfatizar esse ponto. É o F associado ao ponto S0, Y0, epsilon, e aqui também. Tá? Tem um único ponto fixo. De acordo? Acontece que eu conheço dois pontos fixos. A curva γ1 restrita a S0 menos epsilon, S0 mais epsilon, e a curva γ2 restrita ao mesmo domínio, são ambas pontos fixos. Elas estão no espaço correspondente e são pontos fixos. Porque é o que eu já falei há pouco. Ser ponto fixo é a mesma coisa, é essencialmente a mesma coisa que ser solução da equação. Eu tenho que prestar atenção nos domínios, etc., mas os domínios eu já ajustei. Então tomei as restrições esses intervalos aí. E o resto é só olhar. Por quê? Porque uma vez que o gama, cada um dos dois, satisfaz essa propriedade aqui, para todo t no seu domínio, em 1, o teorema fundamental do cálculo implica... Eu usei o teorema fundamental do cálculo há pouco num sentido, agora estou usando no outro. Se a derivada é essa função, integrando, eu concluo que γj de t é igual ao y0 mais a integral entre S0 e t de f de S, γj de S, ds, em particular, bom, para todo t em I1, mas em particular para todo t no domínio S0 menos epsilon, S0 mais epsilon. Essa minha afirmação de que ser ponto fixo é a mesma coisa que ser ponto fixo do F é a mesma coisa que ser solução da equação é apenas o teorema fundamental do cálculo. Essa equivalência que eu estou enfatizando aqui. Teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, isso aqui implica que o γj, para j igual a 0 ou 1, é ponto fixo de f. Bom, então, por um lado, sei que existe um único ponto fixo. Por outro lado, eu tenho dois pontos fixos. A única saída é que eles sejam iguais. Portanto, γ1 restrita a T0 menos epsilon, S0 menos epsilon, S0 mais epsilon, tem que ser igual a γ2 restrita a S0 menos epsilon, S0 mais epsilon. O que significa que as duas funções, as duas curvas, coincidem em toda essa vizinhança
S0 menos epsilon é S0 mais epsilon. Isso implica, portanto, que o S0 menos epsilon, S0 mais epsilon, está contido em J, domínio onde as duas coincidem, logo J é aberto. Logo, J tem que coincidir com I1 interseção I2, com o intervalo todo I1 interseção I2. Se o conjunto aberto e fechado daquele intervalo tem que ser o intervalo todo. Tá certo? E acabou a prova do teorema de existência e unicidade de soluções. Vocês veem, não tem muitas ideias, tem ideias boas, mas não tem muitas ideias. Essa construção de um operador no espaço métrico compacto e a observação de que o operador está desenhado de modo tal que as soluções da equação correspondem a pontos fixos do operador. E o operador é uma contração. Que ele é uma contração é essa conta aqui, né? Antes de fazer o que eu disse há pouco, de discutir essa prova, modificá-la um pouco e melhorar as estimativas, eu queria observar para vocês que essa prova tem, bom, além de ser uma demonstração elegante, rápida e inesquecível do teorema, ela tem outro mérito. Ela é uma demonstração construtiva. Ela nos dá uma maneira de encontrarmos soluções. Porque ela nos diz que as soluções podem ser obtidas como pontos fixos, de uma certa contração. E esse lema nos diz que o ponto fixo pode ser encontrado a partir de qualquer candidato inicial, simplesmente iterando essa aplicação. Tá? Eu quero observar isso, enfatizar com um exemplo. De fato, essa convergência, esse limite aqui até é exponencialmente rápido. Então, pelo menos teoricamente, a demonstração primeira construtiva é programável, é algorítmica, programável, e é muito rápida a convergência, porque esse limite, a distância do enésimo iterado ao limite decai exponencialmente rápido. Ela não é tão fácil de implementar computacionalmente, porque a definição da EF envolve uma integração, isso aqui é meio caro, do ponto de vista computacional. Mas, pelo menos no plano teórico, essa é uma demonstração que nos permite, inclusive, encontrar soluções. Então, deixa eu enfatizar isso aqui com um exemplo. Já posso apagar um enunciado. Vou mostrar como vocês podem usar a ideia da demonstração para resolver uma equação diferencial. Nós vamos resolver a equação diferencial x' igual a 2tx com a condição inicial t0 igual a 0 e x0 igual a 1. Queremos encontrar a solução que tem essa condição inicial. Então, vamos lá ver, o que a gente fez? A gente define um operador f por meio dessa expressão, f de gama igual a x0, que é 1, mais integral entre t0 e t de f está aqui, né? Nossa, nesse caso, f de tx é 2tx. Então, é 2s gama de s, ts. Essa é a expressão do operador, esse exemplo. E o que nos diz a prova? Que nós podemos encontrar soluções começando com qualquer curva
qualquer elemento do espaço X para começar, absolutamente qualquer um, e iterando essa aplicação. Bom, para estar no espaço X, a função tem que tomar o valor x0 no ponto t0. Eu vou escolher a curva mais simples que eu consigo pensar, que tem que satisfaz essa condição, que é a curva constante. Tá? Gama 0 de t, constante igual a 1. Ela satisfaz a condição inicial. Tá? E agora vamos definir gama 1 de t como sendo a imagem. Certo? Bom, o que isso dá? Deixa eu fazer aqui para ter mais espaço. Gama 1 de t, então é f de gama 0, é 1 mais integral entre 0 e t de 2s ds. E isso é 1 mais s quadrado, né? 1 mais t quadrado. Então, essa é uma aproximação melhor para a solução da equação. Para obter uma aproximação ainda melhor, a gente toma o segundo iterado. Que eu substituo, né? 1 mais integral entre 0 e t de 2s, 1 mais s quadrado ds. Isso aqui é 1 mais primitiva de 2s dá s quadrado, portanto t quadrado. E depois aqui tenho 2s ao cubo. 2s ao cubo, tem que dividir por 4, dá t a 4 sobre 2. Eu deixo para vocês verificarem por indução. Que gama n de t é 1, deixa eu escrever lá, é 1 mais t quadrado mais t a quarta sobre 2 mais t a sexta sobre 6 mais t a 2n sobre n fatorial. Então agora uma solução é o limite dessa sequência. E vocês devem ter reconhecido aí uma expansão em série de Taylor de uma função conhecida. Reconheceram? Qual é o limite, então? É elevado a t quadrado. Essa é a expansão da série de Taylor em série de Taylor da exponencial, só que só aparecem as potências pares porque está calculada em t ao quadrado. E agora, se vocês substituírem aqui, vão verificar que de fato gama linha de t é 2t é a t quadrado, é 2t gama de t, conforme deveria ser. Queremos encontrar a solução para essa equação. Tá bom? Muito
Muito bem. Então, moral, resumo do que eu disse até agora. Demos uma prova do teorema de existência e unicidade, baseado na certeza de ponto fixo, e a prova tem um mérito que não é pequeno, de ser uma prova construtiva. Pelo menos em teoria, ela nos dá um modo de nós encontrarmos a solução, não necessariamente numa fórmula fechada, como os matemáticos do século XIX pretendiam, mas pelo menos como limite de uma sequência de aproximações, limite uniforme de sequência de aproximações. Então, o que eu quero comentar em seguida? Eu quero comentar essas condições sobre Epsilon, porque resulta que essas duas estimativas aqui são inofensivas, mas essa é um pouco incômoda para coisas que eu quero fazer em seguida. Eu quero me livrar dessa restrição que envolve a constante de Lipschitz. E a razão que eu quero fazer isso é que logo eu vou querer, no mesmo argumento, considerar várias funções com constantes de Lipschitz que eu não controlo. De fato, as constantes de Lipschitz vão para o infinito. E eu gostaria que o epsilon fosse o mesmo para todas essas funções. Várias equações diferenciais com vários f's e as constantes de Lipschitz indo para o infinito. E se eu tiver a estimativa desse jeito, eu não consigo garantir que epsilon é uniforme. Então, o objetivo dos próximos minutos é a gente se livrar dessa restrição. Bom, para fazer isso, eu tenho que entender onde que essa restrição foi utilizada. E eu consegui não apagar essa parte do argumento. Ela foi utilizada aqui para provar que a F é uma contração. Tá? Então, de que modo é que eu vou modificar a prova? Eu vou tentar mostrar que F é uma contração por um argumento diferente que não impõe essa condição aqui. Eu não vou conseguir fazer exatamente isso, mas quase. Tá? Então, vamos modificar a prova. Vamos evitar a restrição epsilon menor que 1 sobre C, que foi usada apenas para mostrar que F é uma contração. No lugar disso, vamos mostrar algo mais fraco, do que dizer que F é uma contração, mas que, por outro lado, é mais barato. Não exige nenhuma restrição em epsilon. Vamos mostrar o seguinte lema. Existe algum inteiro K, não necessariamente 1, algum K, tal que FK é uma contração. Lema 1. Então, eu vou precisar mostrar esse fato. Mas vou precisar mostrar algo mais. Que, com esse fato mais fraco, porque o K não é necessariamente 1, continua valendo que F tem um único ponto fixo. Esse é o lema 2. Se existe K maior ou igual que 1, tal que FK então, nas condições do lema 1, F tem um único ponto fixo.
observem que eu não preciso dizer nenhuma palavra para argumentar que FK tem um ponto fixo. Se FK é uma contração, basta aplicar o lema do ponto fixo. Mas eu não sei o que significa FK ser um ponto fixo. A essa altura eu sei que ser ponto fixo da F é a mesma coisa que ser solução da equação. Ser ponto fixo de F iterado 17 vezes, eu não sei o que é. Tá? Então, por isso que eu preciso dizer algo aqui. Basta, para a conclusão do lema do ponto fixo, basta que algum iterado da aplicação seja uma contração. Então vamos argumentar o lema 1 e depois o lema 2. O lema 1 é uma continha que vai dizer algo muito mais preciso do que está escrito aqui, vai dar estimativas muito precisas, que é a seguinte: eu vou então estimar a diferença entre FK gama 1 de T. Aqui, infelizmente, para a minha anotação, eu vou precisar de muitas letras, muitas variáveis. Então, eu vou escrever T, mas logo eu vou mudar. FK gama 2 de T. Então, isso aqui, por definição, é a integral entre T0 e T do quê? De F, de S, FK menos 1, de gama 1, de S, fecha, menos F, de S, FK menos 1, do gama 2, de S, ds. Então, essa variável de integração que eu chamei de S, como eu vou precisar de integrar várias vezes, vai aparecer logo uma integral múltipla, eu vou ter que ter variáveis diferentes para cada uma delas. Essa aqui eu vou chamar de S1. É só uma mudança de nome da variável. Bom, então isso é só a definição. E agora eu vou fazer o de sempre. Isso é menor ou igual, que é a integral entre T0 e T da norma dessa diferença. Como a função é Lipschitz, isso pode ser estimado por C vezes a norma da diferença entre FK menos 1 de gama 1 de S1 e FK menos 1 gama 2 de S1 integral ds1. Certo? Certo. Agora, se vocês olharem, o que eu tenho aqui é uma expressão exatamente igual àquela com que eu comecei. A única diferença é que de K passei para K menos 1 e a variável tem outro nome. Mas o resto é igual. Então, repetindo o argumento, eu posso estimar o que está aqui dentro, T0, T, C, e agora essa diferença é menor que a integral entre T0 e S1 de C, FK menos 2, gama 1, S2, menos FK menos 2, gama 2, S2, ds2, ds1. De acordo? Estou substituindo essa expressão aqui, quer dizer, usando a fórmula de modo recursivo. Isso aqui
Isso não. Isso é o que está dentro dos parênteses aqui. Bom? Bom, o que a gente faz uma vez, faz duas. Posso fazer de novo. Fica uma integral entre T0 e T. C, integral entre T0 e S1. C, integral entre T0 e S2. C, FK menos 3, gama 1, S3, menos FK menos 3, gama 2, S3, DS3, DS2, DS1. E assim sucessivamente até chegarmos em S2. Até chegarmos em SK menos 1, C, gama 1 de SK, menos gama 2 de SK, DSK, DSK menos 1, até DS1. Isso eu vou simplificar da seguinte forma, menor ou igual que C elevado a K. Isso aqui eu estimo pela distância. E depois eu tenho uma integral múltipla, T0 até T, T0 até S1, T0 até SK menos 1, de DSK, DSK menos 1, DS1. De acordo? Só expandir só fiz essa integral múltipla passo a passo, Fubini o tempo todo. E aí, eu não sei se vocês têm intuição do valor dessa integral, mas deixa eu ajudar vocês. Que tipo de integral é que a gente está falando? Para fazer vocês adivinharem rapidamente o valor dessa integral, eu vou fazer o seguinte, vou supor T0 igual a 0, só para nos ajudar a conta a ficar mais transparente. Integral entre 0 e T ds, como T está entre 0 e epsilon, aliás, está entre menos epsilon e epsilon, o valor absoluto dessa integral é, lembra, T está entre, é o quê? É menor que epsilon. A integral entre 0 e T é integral entre 0 e S1, ds1, ds2. Alguém sabe estimar, sabendo que o T, aliás, esse aqui é igual a T. E esse aqui é igual a quê? Deixa eu fazer uma figurinha aqui. Então, nós temos duas variáveis, S1 e S2. A S1 varia entre 0 e T. Varia entre 0 e T. E a S2 varia entre 0 e S1. Então, o que é o domínio de integração nessa integral dupla?
É o triângulo. Né? S2 varia entre 0 e S1. Então, quanto é que dá aqui a área desse triângulo? T² sobre 2. Tá bom, agora vem a pergunta de $1 milhão. Integral entre 0 e t. Integral entre 0 e S1. Integral entre 0 e S2. ds1, ds2, ds3. Quem é o domínio de integração nesse caso aqui? É um triângulo e depois uma... que o S3 vai variar entre S1 e entre 0 e S2. E alguém... é uma espécie de tetraedro retângulo. Né? E alguém consegue ver assim, visualmente, qual é o volume desse tetraedro retângulo? Sobre 6. A base já está sobre 2 e depois está sobre 6. Tem que fazer uma continha, mas em vez de fazer a continha, eu prefiro convencer vocês geometricamente. Então, tudo isso para dizer que essa integral aqui, se vocês verificam a conta, estamos falando de um exercício de cálculo elementar, essa integral é t menos t0 elevado a k sobre k fatorial. Tá? Portanto, o que eu acabei de provar aqui foi que eu acabei de mostrar aqui foi que a distância entre FK gama 1 e FK gama 2 é menor ou igual que C elevado a K, aquela diferença eu posso estimar por epsilon elevado a K, sobre K fatorial, distância de gama 1 e gama 2. Certo? Quando o epsilon é menor que 1 sobre C, esse denominador fica menor que 1. Não, a gente já sabia que nesse caso a F é uma contração. Mas o que essa fórmula nos diz aqui é que se nós tivermos paciência para esperar, nós não precisamos nem colocar nenhuma condição no epsilon. O fatorial cresce mais rápido que a potência. Tá? Então, para K suficientemente grande, C epsilon sobre K fatorial é menor que 1. Logo, FK é uma contração. Isso termina a prova do lema 2. Bom? Do lema 1. Só para não ficar desonesto aqui, nessas desigualdades que eu fui escrevendo, eu meio que sempre supus que o t é maior que o t0, senão a integral troca o sinal, tá? Então, e aqui também supus que S1 é maior que o t0 o tempo todo. Isso aqui para que essa diferença fique positiva. Não tem muita graça ficar fazendo todos os casos. Tá bom? Então, algum iterado da F é uma contração, não necessariamente o primeiro. Bom, agora falta provar o lema 2. Falta eu argumentar, e de novo, é um enunciado abstrato, não tem nada a ver com essa situação. Sempre que eu tenho uma transformação num espaço métrico completo e algum iterado dela é uma contração, então a F tem um único ponto fixo. E é um pouco irônico, porque o que eu vou dizer é o seguinte:
é que se algum iterado da F é uma contração, então a F também é. Mas não necessariamente para a mesma métrica do espaço. Para alguma métrica relacionada com a métrica do espaço. Tá? Eu não vou precisar trabalhar muito para argumentar isso aqui. O que eu vou fazer para demonstrar o lema 2 é dizer que se a F é uma contração no espaço métrico completo que a gente considera, então, se FK, então F é contração em o mesmo espaço X com uma outra métrica para alguma métrica completa D. Ou seja, modificando a métrica do nosso espaço, de uma certa forma que eu vou descrever explicitamente, nós podemos fazer que a própria F seja uma contração. Aliás, em vez de modificando, eu deveria dizer adaptando. Essa métrica, por vezes, é chamada de métrica adaptada a F. Então, como é que é a definição dessa métrica? Uma continha boba é a seguinte. Então, seja F, vou justificar isso aqui. Seja lambda menor que 1, tal que distância de FK gama 1 a FK gama 2 é menor ou igual que lambda distância de gama 1 a gama 2 para todo gama 1, gama 2 de x. Eu vou chamar lambda 0 a raiz késima do lambda. Que ainda é um número menor que 1. Tá? É menor que 1, embora seja mais próximo de 1, é maior do que o lambda. E vamos definir a nova distância, a distância adaptada, da seguinte forma. É a velha distância vocês não vão lembrar, amanhã não vão lembrar da fórmula. Talvez lembrar da ideia geral. De cada vez que eu faço essa conta, eu refaço a fórmula. Nem tenho certeza que seja correta lá. Mas vamos já ver se está correto ou não. Então, é uma combinação, usando a distância inicial, em que esse lambda 0 aparece como coeficiente. As potências dele aparecem como coeficientes. Então, a minha afirmação é que a F é uma contração relativamente a essa métrica. Então, eu quero calcular a distância entre F
de gama 1, f de gama 2, e quero concluir que ela é menor ou igual, eu vou concluir aqui, que é menor ou igual que lambda 0, distância de gama 1 a gama 2. É isso que eu quero concluir. Tá? Bom, o que eu posso concluir imediatamente, usando a fórmula, é que é igual à distância de f gama 1, pela fórmula, né? É f gama 2, mais lambda 0, distância de f2 gama 1, é f2 gama 2, mais lambda 0, k menos 2, distância de f k menos 1 gama 1, f k menos 1 gama 2, mais lambda 0, k menos 1, distância de fk gama 1, fk gama 2. Isso só pela fórmula. Em algum lugar eu quero usar isso aqui. Eu vou substituir o último termo. Já comecei a ver que a minha fórmula não está correta. E aqui é a menos 1. Tem que trocar o sinal dos expoentes, todos eles. Portanto, aqui é a menos 1. Aqui é menos k mais 2, menos k mais 1. E agora, usando a hipótese, eu vou substituir essa expressão aqui, usando isso. E vou fazer mais, vou puxá-la para o primeiro lugar, aqui, para ficar mais bonito. Então, lambda 0 menos k mais 1, e aquela distância é menor que lambda vezes a distância do gama 1 ao gama 2, e o lambda é lambda 0 elevado a k. Vezes a distância de gama 1 a gama 2, mais distância de f gama 1 a f gama 2, mais lambda 0 menos 1, distância de f2 gama 1, f2 gama 2, até o último termo, que é esse lambda 0 menos k mais 2, distância de fk menos 1 gama 1, a fk menos 1 gama 2. De acordo? A única modificação que eu fiz aqui foi estimar essa distância por cima, usando esse fato, e a definição do lambda, do lambda 0. Lambda é igual a lambda 0 elevado a k. E agora o próximo e penúltimo passo é meio óbvio. Eu vou colocar lambda 0 em evidência em toda a expressão. Eu fico com... Aqui sobrou um lambda 0, que eu coloquei em evidência. Aqui não tem lambda 0, então para compensar eu tenho que colocar lambda 0 a menos 1. Etc. Até lambda 0 menos k mais 1, distância de f, k menos 1, gama 1, f, k menos 1, gama 2. Isso é exatamente o que eu queria obter. Tá? Então, essa é uma ideia que é muito útil em várias circunstâncias. Em dinâmica está cheio de situações como essa. A filosofia por trás é que se uma transformação vai contrair ou vai expandir daqui a 17 iterados, então, a menos de modificar a métrica, nós podemos fazer com que ela contraia em um único iterado. E uma tal métrica é chamada métrica adaptada
a transformação. Que essa métrica D é completa é algo que uma verificação que eu deixo para vocês. Ela é maior do que a métrica D, mas não muito maior, né? Porque, lembrando, a F é contínua, então nós temos uma relação explícita entre as duas métricas, e como por hipótese a Dzinha é uma métrica completa, segue que a D também é uma métrica completa. Isso é totalmente geral, esse pedaço do argumento é totalmente geral. Tá bom? Então, concluímos. Eu vou só usar os 3 minutos finais para resumir o que a gente disse aqui, porque vai ser nessa última parte mais técnica, porque isso vai ser útil na aula de terça-feira. Provamos que é possível encontrar uma única solução no intervalo T0 menos epsilon, T0 mais epsilon, para qualquer valor de epsilon suficientemente pequeno, onde a condição de ser suficientemente pequeno é que seja menor ou igual que o mínimo entre delta e delta sobre m. Tá? Esse tipo de estimativa a gente vai utilizar. Como conclusão, como corolário, faço a seguinte observação. Se o U for o espaço todo e a F é limitada, significa que o U é o espaço todo. Significa que eu posso, embora na minha figura eu tenha pensado que o delta é pequenininho, se o U é o espaço todo, eu posso tomar um delta muito grande. Tá? O que significa dizer que F é limitada? Significa que eu posso encontrar um supremo. Eu há pouco disse, e depois eu até parei de enfatizar. Esse M, do jeito que está definido, depende do delta. Mas se a F é limitada, eu posso tomar uma cota uniforme que não depende do delta. Então, com essas duas condições, eu posso tomar o delta tão grande quanto eu queira e manter o M parado. Então, isso significa que eu posso tomar o epsilon tão grande quanto eu queira. Então, existem soluções. Dizer que eu posso tomar o epsilon tão grande quanto eu queira é dizer que eu posso tomar a solução definida de menos infinito a mais infinito.
esse vai ser um dos temas principais a partir da aula de terça-feira, que é melhorar as conclusões do teorema. O teorema diz que nós encontramos uma solução definida num intervalinho. Eu dou um exemplo aqui em que o intervalinho de fato é um intervalão, pode ser tomada a reta toda. E a discussão de quando que a gente pode fazer isso é um dos temas principais a partir da próxima aula. Tá? Pelo menos quando o campo de vetores F é limitado e o domínio é o espaço euclidiano todo, as soluções podem ser definidas em toda a reta. Certo? Ok. Por hoje é tudo. Próxima aula é na terça-feira e depois a aula de quinta vai ter que ser deslocada também, mas eu converso com vocês.